Olá, nono ano. Como a gente não teve possibilidade de ter aula ao vivo, né? Deu problema na internet. Aí a gente vou mandar o vídeo, né, pra vocês. E a gente vai ver agora o capítulo 7, tá? Circunferências e círculos, página 260. A gente já viu anteriormente, inclusive no ano passado, circunferências e círculos. Então, nós vamos relembrar. Primeira coisa, se a pessoa tentar, por exemplo, a pessoa está fazendo uma caminhada em torno de uma pracinha circular e ela quer saber quantos quilômetros ou quantos metros ela percorreu. O que ela poderia fazer, além de ter um dispositivo que marca, né, os passos, os metros, os quilômetros, um aplicativo ou um relógio? Se ela não tivesse nada disso, o que ela teria que fazer? Calcular o comprimento, o contorno dessa praça, né? Ah, vai fazer uma festa ali nessa mesma praça. Quantas pessoas cabem? Teria que calcular a área dessa região circular, tá bom? Então vamos relembrar o que é circunferência e o que é círculo. A gente faz um pontinho para marcar o centro, a gente coloca a ponta seca do compasso, que é aquela que tem um metalzinho, um ferrinho na ponta. Do outro lado aqui o meu é giz, de vocês é lápis ou grafite, tá? Então a gente coloca a ponta seca aqui e a gente segura só aqui na cabecinha do compasso, tá? Às vezes eu seguro um pouco aqui porque no quadro escorrega, mas no papel não. Mas o certo é você fazer só assim, ó. Além de escorregar, ainda soltou o giz. Mas assim, tá bom? Segurando só nessa parte de cima. Por quê, professora? Se eu segurar nas pernas, pode abrir, pode fechar. E aí eu vou ter problema ali com a minha circunferência, ok? Então, olha só. Isso daqui é uma circunferência. A circunferência, ela é formada por todos os pontos que estão à mesma distância do centro, tá? Todos os pontos à mesma distância do centro. Essa distância a gente chama de raio, tá? Então, a distância do centro da circunferência até uma extremidade é chamada de raio, tá bom? Ó, professor, e círculo não é a mesma coisa? Não. O círculo, além de ser formado por todos os pontos que estão à mesma distância do centro, ele é formado por todos os pontos que estão aqui no interior. Então, o círculo é tudo isso aqui, tá? O círculo é tudo que está dentro desse contorno. E até as margens, né? Até esse contorno. Então, o círculo é tudo isso daqui. Como exemplo, a gente poderia dizer assim, ó. Circunferência, um anel. Circunferência, um bambolê. Tá? Porque é só o contorno. O círculo, uma moeda das Olimpíadas, né, Rayane? Moeda da bandeira, uma pizza, tá? Então, a circunferência é o contorno e o círculo é toda a parte preenchida, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai relembrar como é que a gente faz para calcular o comprimento da circunferência e como é que a gente faz para calcular a área do círculo. Além do compasso para marcar, para delimitar uma circunferência ou um círculo, a gente pode usar também um copo que seja redondo, né, que seja circular, uma bacia, uma vasilha que seja circular, a própria moeda que a gente citou aqui de exemplo, tá? Então, a gente tem várias superfícies que são circulares que a gente pode colocar ali no papel e riscar em volta, tá? Já fiz isso várias vezes. Às vezes eu queria fazer uma circunferência bem maior do que eu consegui abrir no compasso, ou muito pequenininha, então pega ali uma moedinha, uma taxinha, alguma coisa redonda, circular, e aí risca em volta, tá? Comprimento da circunferência.
Vou anotar aqui embaixo, tá? Pra quem não se lembra. Eu não sei se vocês lembram, mas ano passado a gente fez uns experimentos, eu levei alguns objetos circulares, e aí a gente mediu o comprimento, lembra? A gente mediu o comprimento, tampa de vasilha, fita crepe, deixa eu ver o que mais, moeda mesmo. A gente mediu o comprimento e dividiu pelo diâmetro. O que é o diâmetro mesmo, professora? O diâmetro ele vai de uma extremidade à outra passando pelo raio. Então, o diâmetro é o dobro do raio, tá? Lembrar disso, o diâmetro é o dobro do raio. Eu vou apagar aqui para colocar as fórmulas, tá? E aí, pessoal, a gente dividiu o comprimento pelo diâmetro e sempre dava um número próximo de 3. 3, 3,1, 3,15, 3,22, por aí, tá? E esse número a gente chama de π, lembra? Esse número π, isso daqui é uma letra grega, ele vale aproximadamente 3,14. Ele é um número irracional, ele é um número infinito, é grande, é extenso, é infinito, mas a gente usa quase que só 3,14. Tá? Na maior parte dos casos a gente usa 3,14, tá? Vai ter alguma situação que o exercício vai falar assim, ó, use π como 3, use π como 3,1, fora isso, 3,14. Então, pra gente calcular, vamos lembrar que o comprimento da circunferência, o contorno, quantas voltas, Joãozinho deu 10 voltas em torno de uma praça de raio 10 metros. Quantos quilômetros Joãozinho percorreu? Comprimento da circunferência, contorno, e a gente chama também de perímetro, perímetro da circunferência. 2 vezes π vezes o raio, ou π vezes d. O d não vale 2 R's, tá? O d é o diâmetro, o R é o raio. Vou anotar aqui, ó. O C é o comprimento da circunferência, ou contorno, ou perímetro, tá? O R é o raio, que é aquela medida que vai do centro até a extremidade, e o D é o diâmetro, que vale 2 vezes o raio. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para vocês verem tudo, tá? O diâmetro vale 2 vezes o raio, ok? Então, assim a gente calcula o comprimento da circunferência, o contorno, o perímetro, tá bom? Ah, professor, e se eu quiser saber quantas pessoas cabem ali naquela praça circular? Eu vou calcular área. A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Lembrar que a circunferência é só o contorno e o círculo é a parte preenchida, tá? Lá é o bambolê, aqui é a pizza, tá? Então, a área do círculo o π você já sabe, e o R novamente aqui é o raio. Professor, e se o exercício der diâmetro? Você vai dividir por 2 e colocar aqui, tá? 2 vezes raio não é o mesmo que raio ao quadrado, tá? Então, vai ter um exercício, por exemplo, sendo π igual a 3,14, calcule a área de um círculo de raio 10, tá? Então, vou fazer esse exemplo. Então, vamos calcular. O π vale 3,14 e o raio vale 10. Vamos supor que seja 10 metros, tá? Primeiro eu elevo ao quadrado para depois fazer a multiplicação. Então, 3,14 vezes 10 ao quadrado, que dá 100. 3,14 vezes 100 vai dar 314. Como é área, a unidade de medida vai estar elevada ao quadrado, tá? Então, 314 metros quadrados. Vamos calcular o comprimento da mesma circunferência?
tá? Circunferência de mesmo raio, eu vou apagar essa parte aqui, ó, para usar a fórmula. Então, o comprimento da circunferência que contorna esse círculo aqui, ó, vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 10. 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 10 vai dar 62,8 metros, tá bom? Então, a área é 314 metros quadrados, a área desse círculo, que é a parte interna, e o contorno, o comprimento ou perímetro, que é dar a volta, 62,8. Tá ok, pessoal? Então, é isso. E eu vou mandar para vocês, eu vou anotar aqui, ó, as atividades que vocês vão fazer. Vou anotar aqui as atividades e eu mando o arquivo só. Nas páginas 264 a 267. Todas envolvendo, pessoal, perímetro e área, tá? Aí tem situação que é a área da metade do círculo, você faz a área e divide por 2, tá? Tem um comprimento, por exemplo, tá assim, ó. Aqui é o comprimento da circunferência dividido por 2 e mais esse valor, tá? Então, tudo relacionado ao comprimento da circunferência e a área do círculo. Então, as atividades vocês vão fazer 1, 3, 5, 7, 8, 12, 16, 17 e 25, tá? Das páginas 264 até 267, tá ok? Então, é isso.